meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, em casa, se protegendo, cuidando um do outro, para a gente sair dessa, todo mundo com saúde, não é isso? Hoje nós vamos revisar o conteúdo sobre adição, fazendo a nossa correção da atividade que foi passada na nossa última aula. Na última aula, a gente começou a estudar sobre as 4 operações e vimos as 4 operações fundamentais. Começamos a ver sobre a adição. E vimos vários exemplos que a tia Érica explicou para vocês. Na atividade da página 76, pega logo aí o livro de vocês, abre para acompanhar junto com a tia essa correção. Na página 76 e 77, nós temos algumas atividades que mostram algumas situações de adição e de cálculo no nosso cotidiano. A primeira parte da atividade, que é essa da página 76, nós temos aqui a página 76, nós vamos ver sobre cálculos no cotidiano, que a tia conversou com vocês e explicou dizendo que em todo momento da nossa vida nós estamos fazendo algum cálculo, seja juntando, seja tirando ou multiplicando, né? Então, esses cálculos, eles recebem nome nas operações, nas 4 operações. Quando a gente junta, quando a gente acrescenta, a gente diz que a gente está trabalhando a adição. Quando a gente tira, quando a gente perde, quando a gente fica com menos, a gente está trabalhando a operação chamada de subtração. E quando a gente tem algo e a gente divide com outra pessoa, com alguém, ou divide para guardar em vários lugares, a gente diz que essa operação de dividir é chamada de divisão. E quando a gente multiplica aquele número que a gente tem, aquela quantidade que a gente tem, a gente chama de multiplicação. Então, vamos nos ligar nessa página 76, que nos traz 3 situações de cálculos no nosso dia a dia, certo? Essa primeira atividade aqui, vocês têm 2 potes, tá? E diz assim, cálculo no cotidiano. Sérgio colocou as bolinhas de gude que tinha em 2 vidros. Vocês estão vendo aqui, nesses 2 vidrinhos. Em um vidro, ele colocou, olha o que diz o livro, 12 bolinhas. Em um outro vidro, ele colocou 20 bolinhas. Como você pode fazer para calcular a quantidade de bolinhas de gude que Sérgio tinha? Ora, se Sérgio colocou em 2 potinhos, é fácil, o que é que a gente pode ver? No primeiro pote, ele colocou quantas bolinhas? Isso mesmo, 12 bolinhas. E no outro, 20 bolinhas. Então, o que a gente pode responder aqui é que a gente pode juntar a quantidade de bolinhas de um vidro com a do outro vidro. Assim, nós vamos fazer uma adição, nós vamos somar, certo? Tia, como colocaremos a resposta aqui? Então, você vai colocar aqui, você vai juntar as bolinhas, a quantidade de bolinhas de um vidro com a quantidade de bolinhas do outro vidro. Ou seja, juntar a quantidade
de bolinhas de um vidro com as bolinhas do outro vidro. Como que isso vai acontecer? Então, agora a gente pode efetuar a adição para descobrir. Em um ele tinha 12, que eu posso colocar assim, ó, 12. Bota o sinal da adição, que é essa cruzinha, e bota a quantidade do outro vidro, que é 20. Coloco o sinal de igual e vou dar o resultado. Vou fazer a adição, eu vou somar. 2 mais 0 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. Então, quantas bolinhas Sérgio tinha ao todo? Aí você coloca a resposta: 32 bolinhas, certo? E como é uma adição, nós podemos armar essa continha da adição. Como? Pega esse 12, coloca ele aqui e abaixo do 12 coloca a quantidade de bolinhas do outro vidro, que eram quantas? 20. Então, coloca abaixo, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo da unidade. Passou um tracinho, colocou o sinal da adição e aí vai resolver, que foi justamente como a tia somou. Primeira casa das unidades, 0 mais 2, 2, 2. Aí vamos para as dezenas. 2 mais 1, 3. Certo? A gente pode usar essas duas formas aqui que a tia fez. Então, a resposta é essa: juntar a quantidade de bolinhas de um vidro com as bolinhas do outro vidro. 12 bolinhas mais 20 bolinhas igual a 32 bolinhas. Vamos agora para a questão de número 2, que diz assim: Rebeca tinha 35 livros. Ela separou 20 livros desses e organizou em uma caixa em 2 caixas para doar. Tá aqui as 2 caixas. Escreva uma operação para calcular com quantos livros Rebeca ficou. Olha como aqui é diferente. Aqui nessa primeira situação, o Sérgio tinha 32 bolinhas. Em um ele guardou 12 e na outra ele guardou 20. E aqui queria saber com quantas ele ficou somando os 2 resultados, os 2 vidros. Aqui, ela tinha 35 e doou 20. Então, ela deu 20. Então, ela somou? Não, porque ela não ficou com mais. Ela ficou com menos, não é isso? Então, ela tinha quanto? 35. Eu posso pegar esse 35, que é já uma informação dizendo o total de livros que ela tinha. Botei aqui. Então, ela separou 20 desses livros e organizou em 2 caixas. Quantos livros ela colocou nas caixas? 20, tá? Ela colocou 20, tá? E as 2 quantidades. Então, vamos descobrir com quantos ela ficou. Aqui eu tenho já o total que ela tinha e aqui o total que ela doou. Ela só doou 20, tá certo? Doou 20. Então, vamos lá. Se ela doou 20, aqui ela ficou com menos, não foi com mais. Então, não posso usar esse sinalzinho aqui, ó. Essa cruzinha, porque é o sinal da adição. Eu vou usar este sinalzinho aqui, que é o sinal
da subtração. Ou, como vocês chamam, o sinal de menos, né, tia? Sim, o sinal de menos. Então, primeiro, para resolver, o que é que a gente faz? As unidades. A unidade desse número aqui é o número 5. E desse número aqui é o número 0. Então, vamos lá. 5 menos 0. Se você tem 5 e vai tirar, como vocês dizem, 0, com quanto vocês ficam? Com 5 ainda, né? Então, a gente vem aqui e resolvemos a casa das unidades. Agora, a gente vem para a casa das dezenas. Nesse primeiro número é o 3 e nesse último aqui é o 2. Então, vamos agora fazer a subtração. Vamos tirar, tá? 3 dezenas menos 2 dezenas. Eu vou ficar com quantas? Muito bem, com uma dezena. Então, a gente vem aqui no número e colocamos. Então, a gente descobriu que Rebeca tinha 35 livros e doou 20. Ela ficou ainda com 15 livros. Vamos respondendo e corrigindo aí. Vamos para a terceira questão. Joana gosta muito de suco de laranja. Veja a quantidade de laranjas que ela comprou na feira hoje. Olha aqui as laranjas que ela comprou. Na letra A, pergunta o seguinte: quantas laranjas ela comprou ao todo? Então, você vai contar quantas laranjinhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, você vem aqui e coloca 18 laranjas. Na letra B, pergunta assim: que adição podemos fazer para calcular esse total de laranja? Então, você pode fazer igual os exemplos que a tia usou com as maçãs na videoaula da aula passada. Olha só, aqui na vertical, nós estamos vendo que tem as filinhas das laranjas, né? Aqui, ó. E tem uma quantidade? 3, 3, 3. Então, a gente pode ir colocando. Vamos para essa linha aqui primeiro, olhando aqui, ó. 3 mais, aí 1, 2, 3, mais 3, 1, 2, 3, mais 3, 1, 2, 3, mais 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Viu? Então, aqui, ó, a quantidade que a gente foi contando aqui das filinhas está aqui. Então, aqui é um modo de eu usar essa adição. E agora eu vou contar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Tia, tem outra forma? Tem sim. A gente contou, colocou a quantidade de laranjas aqui na vertical. A gente pode colocar também aqui, ó, o número da horizontal, que é assim. Aí a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laranjas. Então, a gente vem aqui e coloca o número 6. Como aqui embaixo tem mais outra fileirinha de laranja, a gente conta elas também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca o sinal de adição e coloca o total de laranja. Vamos agora contar o total aqui na terceira fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca o 6 aqui também. O sinal de igual e vamos somar os números. 6 mais 6, 12, mais 6, 18.
18 laranjas. São duas formas de se fazer a adição, a soma, tá bom? Agora vamos para a última questão sobre cálculo no cotidiano. Por meio da multiplicação, também podemos calcular o total de laranjas. Indique esse total usando uma multiplicação. Olha, a tia vai dar também duas respostas aqui para vocês. Primeiro me diga, quantas laranjas tem aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. Então, eu pego esse 3 e coloco aqui. Agora, me diga quantas laranjas tem aqui que a gente já contou, mas vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, a gente pega essa quantidade de laranjas que tem aqui e coloca. Então, veja. Nessa fila aqui, na vertical, nós temos 3 laranjas, tá? Aqui o número 3. Na horizontal, que é esta fila aqui, nós temos 6. Então, a gente vai e coloca o sinal de multiplicação, que é o X, que a gente vai ver com detalhe mais para frente, bota o sinal de igual. Porque a gente vai calcular agora o total de laranjas da linha vertical com a linha horizontal. 3 vezes 6 igual a 18. Mas também, meus amores, a gente pode fazer o contrário. Começar contando quantas laranjas tem na horizontal, que é 6. E depois contar quantas laranjas se tem na vertical, que é 3. Bota o sinal de igual e 6 vezes 3 igual a 18. Então, vocês podem ver, ó, que 3 vezes 6 é 18. Mas 6 vezes 3, mesmo o 6 sendo maior, como ele está sendo calculado com a mesma quantidade, então ele vai ter o mesmo resultado. 6 vezes 3, 18. Assim como 3 vezes 6 também vai ser 18, certo? Então, vamos agora. Essa primeira página falou um pouquinho sobre os vários cálculos de adição, né, subtração e multiplicação. Agora, nós vamos começar a trabalhar a atividade sobre o nosso conteúdo em si, que a gente deu início, que é sobre a adição. E aqui eu tenho duas situações de adição. A primeira está aqui, certo? Adição, quando a gente junta. Aí aqui, ó, Caio, a professora, observe como a professora representou a idade dos alunos da classe de Caio no gráfico abaixo. Cada quadrinho verde representa um aluno. Então, aqui tem um gráfico. Vocês já estão acostumados a estudar gráficos, a ler gráficos, interpretando as informações que nele tem. É isso? Então, aqui a professora pegou os alunos e começou a descobrir quem tinha completado já 8 anos na turma e os alunos que não tinham completado ainda 8 anos na turma. Então, veja só. Para calcular o total de alunos da classe de Caio, podemos juntar 15, porque vamos contar, né, aqui primeiro. Ó, aqui é a quantidade de alunos. Até aqui é 5, a gente viu que ultrapassou, né? Isso aqui, ó, aqui tá dizendo, ó, 5. Tá vendo? Então, até aqui, se esses pontinhos pra gente não... Por que esses números estão aqui? Porque aqui é a quantidade de alunos. Tá vendo aqui, ó? Quantidade de alunos. 5, 10, 15. Então, pra gente não precisar estar contando de um por um os quadrinhos que tem aqui, aqui vai mostrando, ó. Se esses quadrinhos tivessem pintado até aqui, teria 5, mas ele subiu. Aqui já são 10 alunos. Vocês viram que aqui, ó, 10, mas passou quantos quadrinhos? 1, 2. Então, alunos que completaram
8 anos na turma são 12 alunos. Os que ainda não completaram, ó, já passou do 5, passou do 10 e chegou aqui. Olha só onde ele está. A informação é que tem 15 alunos que ainda não completaram 8 anos nessa turma. Então, vamos lá. Para calcular o total de alunos da classe de Caio, podemos juntar 15 alunos que ainda não completaram 8 anos e 12 alunos que já completaram 8 anos, ou seja, podemos efetuar a adição. Então, olha só como está aqui, 15 mais 12. Portanto, há 27 alunos na classe de Caio. Você já completou 8 anos? Essa é a pergunta. Então, aqui você vai me dar uma resposta pessoal. A tia não tem o que corrigir aqui, porque você vai dizer se você já completou ou não. Aí você vai, se você já completou 8 anos, você vai colocar sim. Se você ainda não completou, você vai colocar não. Ok? Vamos para a nossa segunda situação. Nossa segunda situação diz assim: Cristina tinha 30 reais. Olha só, que nota é essa? Uma nota de, muito bem, de 20. E essa nota? De 10. Muito bem. Ela ganhou mais quanto? Isso, 10 reais do seu pai. Olha só. Para saber com quanto Cristina ficou, podemos acrescentar os 10 que ela ganhou aos 30 reais que ela já possuía. Ou seja, podemos efetuar uma adição. Olha a adição como está aqui, 30 mais 10. Portanto, Cristina ficou com 40 reais. Se juntar 10 reais que sua mãe lhe dará no próximo mês, a quantia que tem. Agora, com quanto Cristina ficará? Então, veja que aqui já foi feito o cálculo. Ela tinha 30, ganhou mais 10, ficou com 40. Olha aqui a adição resolvida, ficou com 40. Ela ficou com quanto? 40. Então, a gente bota esse 40 aqui. E ela vai ganhar quanto da mãe? Não é 10? Então, a gente pega os 10 que ela vai ganhar da mãe e coloca aqui. Qual é o sinal da adição? Colocamos no meio dos dois números. E colocamos o sinal de igual para dar o resultado desta adição. Resolvemos primeiro os números que estão na casa da unidade. Então, aqui ó, é 0 mais 0. Eu boto 0. Vamos resolver agora os números que estão, somar os números que estão na casa da dezena. Aqui é 4 e aqui é 1. 4 mais 1 igual a 5. Então, Cristina vai ficar com 50 reais, tá? E nesse último item, e nossa última questão da aula de hoje é: você acha importante guardar dinheiro? Converse com os colegas. Como você não está na sala de aula para conversar com seu coleguinha, você vai conversar com a sua mamãe, sua vovó, seu vovô, seu papai, com algum adulto em casa. E vai dar a sua resposta. Por que você acha que é importante guardar dinheiro? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, certo? Sobre a adição. E até a nossa próxima aula, dando continuidade sobre a adição. Um beijo, meus amados, e até a próxima. Tchau, tchau!